Muito provavelmente você já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris. Nas tardes dos dias do passado, você provavelmente riu das situações absurdas que o personagem passou. Eu, como você, já assisti a série quando mais novo e pra mim era isso, uma série de humor. Com o tempo e a maturidade, tendemos a desenvolver visões diferentes sobre as coisas. Por exemplo, quando eu era criança, eu detestava comer feijão. Hoje, o feijão da minha mãe é o feijão mais bem temperado que eu já comi. Quando era adolescente, eu achava que rock era o melhor tipo de música que existia. Gostava muito de Nirvana. Hoje, eu não escuto mais rock e geralmente acho uma música bem sem sal e prefiro escutar outras coisas como Gilberto Gil Luminoso ou Anima do Thom Yorke. E há coisas que gostamos quando éramos mais jovens e descobrimos ser melhores ainda do que lembrávamos. Um exemplo claro para mim é a trilha do Castlevania The Symphony of the Night de Play 1, que é como um vinho que só melhora com o tempo. A mesma coisa aconteceu com o Todo Mundo Odeia o Chris. A série já era boa quando eu era jovem, mas agora, ao rever, é uma série muito profunda e genial, com várias camadas de compreensão que só agora eu pude entender, que vão de aspectos comportamentais até aspectos políticos e sociais. Veja, a série já começa com um fato marcante. A família do Chris se muda de um conjunto habitacional, que era tipo o nosso Minha Casa Minha Vida, e compra uma casa própria em um bairro da pesada do Brooklyn, que é o Bed-Stuy. Isso passa de maneira quase despercebida e de fato pode parecer algo que é um detalhe desimportante. Mas veja bem, a Rochelle, a mãe do Chris, vê esse fato como uma ascendência social e que por mais que eles sejam pobres, pelo menos eles não vivem nas casas do governo. Eles podem ter uma casa, afinal, meu marido tem 2 empregos. Jessé Souza, em A Ralé Brasileira, no capítulo 10, relata a vida de trabalhadores em bairros periféricos do Brasil e tenta entender como é que eles pensam. Um aspecto interessante é que existe um elemento no discurso dessas pessoas muito parecido com o da Rochelle. Mesmo essas pessoas vivendo em um cotidiano desfavorável, e numa realidade de pobreza material, elas mostravam ter orgulho de serem trabalhadores, orgulho do trabalho. Falam, bem, a gente é pobre, mas pelo menos não é pedinte, não é ladrão e não é prostituta. É como se eles criassem uma subcategoria de pobreza no qual o esforço do trabalho desse uma espécie de status, de dignificação, de dignidade. E assim cria uma espécie de resignação com o lado ruim do trabalho, que por mais que seja duro, sem condições mínimas e que seja indigno, é mais digno do que não tê-lo. É algo em uma esfera ideológica. O trabalho é ruim, é abusivo, estamos em condições aqui que não eram pra gente estar, mas pelo menos a gente está trabalhando, pelo menos a gente não é ladrão. Bem, isso também está presente em Todo Mundo Odeia o Chris. A Rochelle diz, somos pobres e sem assistência do governo, vivendo uma realidade dura, mas meu marido tem 2 empregos. Chris tem muitas outras coisas profundas, mas a coisa mais arrepiante para mim acontece em um episódio. Trata-se de um episódio no qual a Vanessa, dona do salão de beleza do bairro que a Rochelle trabalha, está apostando no resultado de times de futebol americano. Ela aposta no Giants. Eu não sei se é futebol americano ou se é beisebol. Enfim, ela aposta no Giants e está faturando uma grana com isso. Por outro lado, o pessoal da barbearia, que o tio do Chris trabalha, está apostando em outro time, que é o Jets. Então, eles decidem apostar entre si quem vai perder primeiro. Se o Jets perder, a barbearia vai dar uma noite de princesa para as meninas do cabeleireiro. Se o pessoal do salão de beleza perder, a Vanessa vai ter que sair com um golpe baixo, que é a pessoa em situação de rua do bairro do Chris. Aí a história fica bem mais complexa, envolve um negócio chamado comportamento supersticioso. Quem é famoso por descrever esse comportamento é um senhor aí chamado B.F. Skinner. Nos anos 50 do século passado, Skinner fez uma pesquisa muito inteligente no qual ele demonstrou comportamento supersticioso em pombos. Em pombos. Aconteceu assim, ele botou um pombo numa caixa, e do lado dessa caixa tinha um buraquinho que saía comida em intervalos aleatórios de tempo.
E aconteceu que o pombo tava lá, suave, sendo pombo, sai um barulhinho. Eu não sei como é o barulhinho, mas vamos supor que o barulhinho fosse impeachment do Bolsonaro. E aí com esse barulhinho, impeachment do Bolsonaro, a comida saía. Os impeachments do Bolsonaro era por tempos aleatórios, não pelo fato do pombo girar. Então, um comportamento aleatório do pombo, que no caso foi o de girar, foi aumentado, foi reforçado. E nisso consiste, de maneira bem tosca e didática, o comportamento supersticioso. Ele acontece todo dia, como por exemplo aquele tio seu que toma uma dose de velho barreiro com pão de alho antes do jogo do timão dele, porque certa vez ele tomou velho barreiro comendo pão de alho e o time dele ganhou de goleada. E acredita que tomar o velho barreiro com pão de alho aumenta a chance do time vencer. Isso é um comportamento supersticioso. O comportamento supersticioso acontece todo dia. E em Todo Mundo Odeia o Chris, acontece que sempre que o Giants ganha, a Rochelle está passando roupa. Quando o Giants perdeu, o Julius estava passando roupa. Nesse meio tempo, o Julius e a Tonya apostam contra a Rochelle e o Drew quem ia perder primeiro, o Giants e o Jets. Eles têm uma discussão na mesa de jantar. O pessoal do salão de beleza pediu para a Rochelle passar roupa e o pessoal da barbearia pediu para que o Júlio passasse roupa, acreditando que o Giants ia perder se ele fizesse isso, e as meninas do salão de beleza acreditando que o Giants ia ganhar se a Rochelle passasse roupa. Acaba que o Julius é que vai passar roupa antes do jogo, o que deixa a Rochelle furiosa, achando que o Julius roubou a mandinga dele, né? E entra o comportamento supersticioso. E por ironia do destino, acaba mesmo que o Giants perde com o Julius passando roupa. A Vanessa então perde a aposta e agora tem que sair com um golpe de baixo, que é o cara que está em situação de rua no bairro do Chris, do Bed-Stuy. E aí pra mim vem a parte mais profunda do episódio. O golpe baixo, apesar de ser uma pessoa em situação de rua, ele é rico. A mãe dele é rica, é milionária, né? Ele não é pobre, ele mora na rua porque ele quer. Mas a gente descobre em episódios anteriores sobre a história dele, né? Que a mãe dele é rica e que na verdade o golpe baixo está em situação de rua porque ele sofre de um transtorno psicótico que faz ele preferir morar na rua do que na casa da mãe. Parece ser uma esquizofrenia severa, mas as vozes que ele ouve falam para ele morar na rua, por isso que ele mora na rua. E a situação que o golpe baixo desenvolve esse transtorno psicótico é muito interessante, porque ele era um trabalhador comum que não estava em situação de rua e que não tinha nenhum transtorno psicótico, mas um presidente famoso chamado Ronald Reagan, lá dos Estados Unidos, famoso pelo neoliberalismo, pelas privatizações e, por consequência, pelas demissões em massa dos trabalhadores norte-americanos, assume o governo dos Estados Unidos. E o golpe baixo perde o emprego dele no governo do Reagan, por causa do Reagan, né? Ele conta em certo episódio que o Chris vai ajudar o golpe baixo. Esse evento de perder o emprego foi tão traumatizante que o fez adoecer mentalmente e entrar numa espiral psicótica. E, por consequência, morar na rua, mesmo tendo uma mãe rica. Então, como eu já disse, ele meio que escuta vozes dizendo para ele morar na rua, por conta do Reagan ter demitido ele, ter demitido um monte de pessoa nesse governo neoliberal, né? Então, assim, o encontro da Vanessa com o golpe baixo, com o mendigo da rua do Chris, que é o golpe baixo, é excelente, porque a mãe dele patrocina o encontro e a mãe dele é rica. E ele tá na rua meio que por opção, por conta do transtorno dele. Você tá entendendo como a série é profunda, né? Um governo neoliberal afeta a saúde de um trabalhador que tá no recorte ali de classe e de raça, e ele vira uma pessoa em situação de rua, que vai para outro recorte de classe, e essa pessoa que é morador de rua é considerada uma subclasse da sociedade porque não trabalha, porque é pedinte. Tá entendendo como Chris traz elementos densos, sutis e profundos, né? Então, comportamento supersticioso, psicologia e sociologia do trabalho, o impacto das políticas neoliberais na saúde dos trabalhadores, tudo isso em apenas alguns trechos do Chris. A gente poderia falar um monte de coisa que acontece que é muito profunda e é muito bem feita e que está ali de maneira bem sutil. O Chris tem tudo isso sem deixar de ser uma série de humor, sem deixar de ter humor que me fisgou da primeira vez.
Todo Mundo Odeia o Chris é uma grande tragédia, mas na verdade é uma grande comédia. Porque talvez toda boa comédia seja triste e trágica. E por isso, humana. Muito obrigado. Te espero no próximo vídeo.